Pessoal, essa é a nossa videoaula para poder aprender todos os conceitos que estão relacionados com a geometria solar para sistemas fotovoltaicos. A gente vai aprender sobre a dinâmica de movimento da Terra ao redor do Sol. Essa dinâmica de movimento é muito importante para nós porque ela afeta diretamente a irradiação solar que vai atingir o módulo fotovoltaico. Então a gente vai verificar como que isso funciona na prática. A gente vai falar um pouco sobre declinação solar e como que essa declinação solar vai afetar a geração de energia elétrica. A gente também vai entender sobre o conceito de ângulo horário, e isso aqui é um ponto muito importante também, porque existe uma diferença entre a hora solar com a hora legal, a hora civil, e a gente vai entender como que isso interfere nos sistemas fotovoltaicos. A gente vai falar sobre o zênite, que é um outro ponto importante também dentro da geometria solar, do ângulo zenital, do ângulo azimuth, que basicamente o ângulo azimuth é o ângulo que o meu sistema fotovoltaico está em relação ao norte geográfico, e aí a gente vai entender por que que aqui no hemisfério sul a gente utiliza o norte geográfico como nossa referência para poder orientar os módulos fotovoltaicos. A gente vai falar sobre elevação solar também. Isso aqui também é um ponto importantíssimo para nós, porque a elevação solar ela varia todo dia, ela varia ao longo das estações do ano, e a gente vai ver como que é o comportamento dessa elevação solar e como que isso afeta o meu sistema fotovoltaico, como que isso afeta a geração de energia elétrica. No verão, qual que é a elevação solar? No inverno, qual que é essa elevação solar? Como que eu devo posicionar os meus módulos fotovoltaicos em cada estação do ano devido a essa elevação solar? Então a gente vai compreender tudo aqui dentro dessa aula de geometria solar. A gente vai falar sobre o ângulo de inclinação do módulo fotovoltaico. Esse aqui é um ângulo importantíssimo para nós também, porque esse ângulo interfere diretamente na quantidade de conversão de radiância solar que eu vou conseguir fazer em energia elétrica. Esse é um ponto importantíssimo. E aqui também a gente vai aprender sobre o ângulo de incidência. Eu deixei ele aqui até marcado de vermelho, porque dentro da geometria solar, esse é o principal ângulo para nós. Esse é o ângulo mais importante para nós, que é exatamente esse ângulo aqui. É o ângulo que eu tenho entre a irradiância solar, a direção do Sol, e a reta normal do módulo fotovoltaico. A gente estuda geometria solar para poder compreender de fato esse ângulo de incidência. Porque o quanto mais próximo possível deixar esse ângulo de incidência 0 grau em relação à reta normal do módulo fotovoltaico, é a melhor condição para poder converter a irradiância solar em energia elétrica. Então, esse é o ângulo mais importante para nós. E aí, a gente vai entender também como que esses ângulos eles interferem, eles funcionam nos trackers, nos rastreadores solares, né? Porque os trackers, os rastreadores solares, eles acompanham a dinâmica de movimento do Sol. E aí para poder fazer a configuração dos trackers, a gente precisa entender toda essa parte que envolve aí a geometria solar. Então a gente vai conseguir verificar isso tudo nessa aula. Essa é uma aula mais longa porque a gente tem muita coisa para ver, mas se você não quer assistir essa aula mais longa, se você quer assistir essas aulas fracionadas, eu também tenho no canal aulas menores que eu trato sobre o tema de geometria solar. Então eu vou deixar aqui também no vídeo o link para essas aulas, vou escrever também na descrição e vou deixar também nos comentários. Se você preferir, você pode ir lá assistir essas aulas de forma fracionada. Uma coisa que é importante também é que dentro da geometria solar a gente vai precisar de muitos conceitos de geografia. E eu tenho uma outra aula aqui no canal onde eu abordo somente tópicos de geografia para sistemas fotovoltaicos, para a geometria solar. Então, se você tem alguma dúvida ainda sobre alguns conceitos mais básicos de geografia, é importante que você vá lá e assista essa aula de geografia básica primeiro, aplicada a sistemas fotovoltaicos, e depois você vem aqui e assiste essa aula de geometria solar. Meu nome é Anderson, sou engenheiro eletricista, especialista em sistemas fotovoltaicos. E se você quer receber um e-book gratuito contendo mais informações sobre geometria solar, basta se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e escrever seu e-mail nos comentários que você vai estar recebendo de forma gratuita esse e-book. Então vamos lá dar início à nossa aula de geometria solar.
A gente fala de geometria solar, a primeira coisa que a gente precisa entender é sobre os movimentos que a Terra faz ao redor do Sol, porque esse movimento ele impacta diretamente na irradiância solar que está incidindo sobre a Terra. E o primeiro movimento que nós temos é o movimento de rotação. Acredito que isso aqui seja um conceito básico para todos, mas eu faço questão aqui da gente rever. O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz ao redor do seu próprio eixo. E esse movimento ele vai estabelecer os dias e as noites. Por causa desse movimento, vai ter alguns momentos que parte da Terra vai estar de frente para o Sol, onde nós vamos ter o dia, e alguns momentos em que a Terra, parte da Terra vai estar de costa para o Sol, e nesse momento ali a gente vai ter a noite, né? Então a gente tem essa imagem animada aqui que nos ajuda a verificar essa questão do movimento de rotação da Terra. Percebam que tem um ponto interessante aqui, que a Terra ela tem um ângulo de inclinação. A Terra, o globo, ele não está completamente em pé, né? Ele não está nessa posição. Ele tem uma inclinação, e essa inclinação tem um valor de 23,45 graus, tá? Então, olha aqui, ó, nessa imagem, a gente consegue perceber isso, né? Então, a Terra tem essa inclinação de 23,45 graus. Então, isso é um ponto importante para nós e a gente vai entender o que isso interfere na questão da irradiância solar. E a gente tem um outro movimento, que é o movimento de translação, o movimento translacional, que é esse movimento aqui, ó, que a Terra vai fazendo ao redor do Sol. E percebam que ele não é um movimento circular perfeito, ele é um movimento no qual nós chamamos de movimento elíptico. E aí, o conjunto desses dois movimentos, né, o movimento de rotação e o movimento de translação, ele vai me dar os dias e noites e vai me dar também as estações do ano, as 4 estações do ano. Então, nessa imagem aqui, a gente vai conseguir verificar isso melhor, porque que acontece as 4 estações do ano devido ao movimento ali de rotação e principalmente o movimento translacional que a Terra faz ao redor do Sol. Então, vamos pegar aqui um ponto de referência. Vamos pegar aqui em dezembro, quando nós temos ali o verão. Por volta ali do dia 21 de dezembro é onde se inicia o verão. Aqui para nós que estamos no hemisfério sul. Então, o que acontece? Quando nós estamos aqui em dezembro, a gente tem o solstício de verão, né? O nome técnico para o verão é solstício de verão. E o que está acontecendo aqui nesse movimento, nesse momento? A Terra, ela está dessa forma aqui em relação ao Sol. Então percebam que os locais que estão aqui abaixo da linha do Equador, né? Essa linha aqui, ó, essa linha central que é a linha do Equador, a, as partes da Terra que estão abaixo aqui da linha do Equador, nesse período aqui, nesse momento aqui em dezembro, todo esse território aqui abaixo da linha do Equador tende a receber mais irradiação solar. E percebo que os locais que estão aqui acima da linha do Equador, ou seja, lá no hemisfério norte, tendem a receber menor irradiação solar. Tá? E aí percebam que, pelo fato da Terra ser inclinada com um ângulo de 23,45 graus e ela está nessa posição aqui em relação ao Sol, devido ao movimento translacional que ela vai fazendo, de fato, as regiões que estão abaixo da linha do Equador vão receber mais irradiância solar em relação às regiões que estão acima da linha do Equador. Por isso que aqui no hemisfério sul, em dezembro, nós temos o solstício de verão, o verão, e as regiões que estão acima da linha do Equador, que estão no hemisfério norte, estarão no inverno. E aí, à medida que os dias vão passando e que a Terra vai fazendo um movimento aqui translacional em relação ao Sol, quando chegar aqui em março, a gente vai ter o que nós chamamos de outono, e o nome técnico é equinócio de outono. E aí percebam que nesse momento, os dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, estão recebendo praticamente a mesma quantidade de irradiância solar, ou seja, de forma igual. Por isso o nome equinócio, né? O equinócio é uma palavra do latim e ela dá essa ideia de igualdade, né? De igual, tá? Então aqui no
no mês de março. E aí a Terra continua fazendo o movimento translacional dela. Quando chega aqui próximo ao dia 21 de junho, a gente vai ter o inverno, ou seja, o solstício de inverno, que é o nome técnico. Nesse momento, as regiões que estão acima da linha do Equador, ou seja, as regiões que estão no hemisfério norte, tendem a receber maior irradiância. E as regiões que estão aqui abaixo da linha do Equador, que estão aqui no hemisfério sul, e no caso o Brasil está concentrado aqui no hemisfério sul, tendem a receber menor irradiância. Por isso aqui a gente vai ter o inverno. E lá no hemisfério, norte vai ter o verão. E aí a Terra continua fazendo o movimento translacional. Quando chega aqui em setembro, a condição que nós tínhamos em março se repete agora em setembro. Aí nós temos o equinócio, que nós chamamos de equinócio de primavera, e aí volta aqui depois novamente para o solstício de verão, tá? Então percebam, tem dois pontos importantes para nós aqui, né? Vamos olhar isso aqui. Devido ao movimento translacional, que não é um movimento circular perfeito, é um movimento elíptico, e devido ao eixo de inclinação que a Terra tem, de 23,45 graus, né, isso vai estabelecer as estações do ano. Então, o conjunto aí desses dois movimentos, movimento translacional, o movimento de rotação, mais o eixo de inclinação que a Terra tem, isso vai estabelecer ali as estações do ano e os dias e noite. Então é importante a gente rever esses dois movimentos aqui, porque a gente vai precisar disso nas equações matemáticas referente à parte ali de geometria solar. Então vamos verificar aqui mais algumas variáveis que são importantes da gente entender dentro da parte de geometria solar. A primeira variável que nós vamos ver aqui é a variável de declinação solar, que é representado por essa letra grega, o delta, que é popularmente conhecido como deltinha. E o que que é esse deltinha? O que que é essa declinação solar? É o ângulo que os raios solares fazem com a linha do Equador, tá? É esse ângulo aqui que eu tenho em relação à minha radiância solar e a minha linha do Equador. É exatamente esse ângulo aqui. A gente viu no slide anterior que a Terra ela vai fazendo um movimento translacional ao redor do Sol e que esse movimento é um movimento elíptico. E à medida que a Terra vai girando, esse ângulo de radiação solar em relação à superfície da Terra e em relação à linha do Equador, ele vai alterando. E ele pode chegar a um valor máximo de 23,45 graus. Então, ele vai chegar a 23,45 graus positivo aqui no hemisfério norte e menos 23,45 graus no hemisfério sul. Então, ficou convencionado que aqui no hemisfério sul vai ter um ângulo negativo e no hemisfério norte ficou convencionado que vai ter um ângulo positivo, simplesmente por questão de convenção e para poder diferenciar. Mas, de fato, à medida que a Terra vai fazendo um movimento elíptico ao redor do Sol, esse ângulo aqui ele vai modificando, podendo chegar a um ângulo máximo de 23,45 graus. E aí, se vocês lembrarem lá da aula de geografia básica, os trópicos de Capricórnio e trópico de Câncer, eles foram colocados a uma latitude de 23,45 graus. E é exatamente por causa disso, porque é o ângulo máximo de declinação solar que a gente tem da irradiação solar em relação à linha do Equador. Então está explicado, né, por que o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer foram colocados estrategicamente aqui nessas regiões. E aí existe uma equação matemática que a gente consegue calcular qual que é a declinação solar conforme o dia do ano. Por quê? Para cada dia do ano eu vou ter uma declinação solar diferente. À medida que a Terra vai fazendo o movimento translacional dela ao redor do Sol, essa declinação solar ela vai mudando. Então a equação matemática é essa aqui. Então a gente tem aí, primeiro a equação matemática para anos não bissexto e a gente vai ter essa equação matemática aqui para anos bissexto. É uma equação matemática simples, então ela pega aqui o 23,45 vezes o seno, 360 dividido por 365 e o NDA é o número do dia do ano. Então, por exemplo, no 1º de janeiro, meu NDA vai ser 1,
2 de janeiro, meu NDA vai ser 2, e assim vai sucessivamente. E aí, para cada dia do ano, eu vou conseguir calcular essa declinação solar. E essa declinação solar, ela é importante para nós, porque essa declinação solar vai interferir no meu ângulo de incidência da irradiação solar no módulo fotovoltaico, né? A gente vai ver mais para frente que existe um ângulo que chama ângulo de incidência, que é o θc, que é o ângulo que eu tenho da radiação solar em relação à superfície do módulo fotovoltaico. E esse é o ângulo mais importante para nós dentro da geometria solar, porque essa angulação da irradiação solar em relação à superfície do módulo interfere diretamente na quantidade de energia elétrica que eu vou conseguir gerar com o meu sistema fotovoltaico. Então, toda a parte de geometria solar, ela está voltada para esse ângulo de incidência, que é representado pelo θc. A gente vai ver isso mais para frente no próximo slide, para poder calcular, então, qual que é esse ângulo de incidência, ou seja, qual que é esse ângulo de radiação dos meus raios solares em relação à superfície do módulo fotovoltaico, tá? Só que antes a gente tem que entender esses conceitos aqui. Um deles é o conceito de declinação solar. O outro que nós temos é o conceito de ângulo horário. O que que é o ângulo horário? É o ângulo formado entre a linha do meridiano do Sol em relação ao meridiano local. Então, nessa imagem aqui, a gente vai conseguir entender isso melhor. Então, eu tenho aqui o observador, é um local na Terra onde eu tenho um observador, e poderia ser aqui o meu módulo fotovoltaico. E aí, nesse local, a gente traça o meridiano que nós chamamos de meridiano local, né? O meridiano que tem ali exatamente ali no local onde vai estar o observador ou onde vai estar instalado o meu sistema fotovoltaico. Esse é o meridiano local. E a gente tem o meridiano do Sol, porque à medida que a Terra vai girando, esse meridiano do Sol ele vai modificando também, né? A cada hora ali, cada minuto, esse meridiano ele vai ter um valor diferente. E a diferença que eu tenho entre o meridiano local e o meridiano do Sol, a gente chama isso de ângulo horário, que é representado pela letra H. E a fórmula para a gente poder calcular ele é essa fórmula aqui, 12 menos a hora solar. E aí percebam que aqui nós estamos utilizando a hora solar e não a hora legal. E aí lá no vídeo de geografia básica aplicada a sistemas fotovoltaicos, eu explico qual que é a diferença entre hora solar e a hora legal. Então é importante entender isso lá, é importante assistir esse vídeo lá, tá? Porque tem uma diferença entre esses dois tipos de hora, a hora solar e a hora legal. Basicamente a hora legal é a hora que a gente que a gente vê ali no nosso telefone, no nosso relógio. Porém é diferente da hora solar. E para nós que vamos trabalhar com sistemas fotovoltaicos, o importante para nós é a hora solar, tá? Lá no vídeo de geografia básica aplicada a sistemas fotovoltaicos, eu explico também mais sobre essa questão dos conceitos aqui de meridiano, tá? E o outro conceito que nós temos é o conceito de zenit, tá? E o que que é o zenit? O zenit é simples, conceito simples aqui. O zenit é uma linha normal em relação aqui ao plano do observador ou em relação ao meu sistema fotovoltaico. Então, é essa linha imaginária aqui, ó, e pelo fato de ser uma linha normal, ela vai estar perpendicular à superfície do módulo, ou seja, ela vai estar fazendo aqui um 90 graus em relação à superfície do plano do observador, tá? E o outro conceito que nós temos é o conceito de ângulo zenital, que é o θz, tá? E o que que é o θz? O θz é esse ângulo que eu tenho aqui em relação à linha zênite e à minha irradiância solar. Então, é um conceito simples aqui, né? Então, esse ângulo θz nada mais é do que essa angulação que existe entre a linha zênite e a minha radiação solar. E agora, o último que nós temos é o de elevação solar, que é representado pela letra grega alfa. E a elevação solar é um conceito simples também. Percebo que ela é o ângulo entre a minha radiância solar e o plano o plano da superfície do local onde vai estar instalado o meu sistema fotovoltaico, tá? Essa elevação solar, né, o que que a gente olhar de forma mais prática, o que que vai ser a elevação solar? A gente pensar ali nas primeiras horas do dia, quando o sol está nascendo, a gente tende a ter uma elevação solar baixa, né? E à medida que
passando as horas do dia e quando vai chegando ali próximo ao meio-dia, essa elevação solar está mais alta, é quando a gente vê o Sol mais alto no céu. Então, isso, matematicamente falando, aqui dentro da geometria solar, que é a elevação solar e ela é representada por essa letra alfa. E ela pode ser calculada como fazendo aqui o 90 menos o meu ângulo zenital, né? Porque vai ser um menos o outro, uma diferença do outro aqui. E para poder, então, de fato, calcular qual que vai ser o meu ângulo zenital, eu vou utilizar essa equação matemática aqui, ó, meu θz, que é esse ângulo zenital, ele vai ser calculado por essa equação matemática aqui, que leva em consideração o cosseno menos 1, ou arco cosseno, o seno da latitude. A gente vai precisar colocar a latitude aqui, porque a latitude, logicamente, ela vai interferir nesse ângulo zenital. Aí lá no vídeo de geografia básica eu explico isso lá, a questão da latitude. A minha declinação solar, que a gente viu que a gente calcula através dessas duas equações aqui. A latitude aqui novamente, só que agora aqui é pelo cosseno, o cosseno da declinação solar e o cosseno do meu ângulo horário, que é através dessa equação aqui. Então, utilizando essa equação matemática, eu vou conseguir calcular esse ângulo zenital. E esse ângulo zenital para nós é importante porque ele vai interferir no meu ângulo de incidência da radiação solar em relação à superfície do módulo fotovoltaico. E aí tem um ponto importante aqui para a gente poder verificar também, tá? Vamos pensar o seguinte, para que θz seja igual a zero, quando a gente está falando que θz vai ser igual a zero, ou seja, a minha radiância solar ela vai estar aqui, ó, em cima do plano do observador do local, ou eu posso falar também que eu vou ter uma elevação do Sol de 90 graus, né? Porque quando eu falo que θz é igual a zero, eu estou falando que a minha elevação solar é igual a 90 graus. Para o meu θz ser zero, essa elevação solar aqui ela vai ter que ser 90 graus, ou seja, o Sol ela tem que estar em cima ali do plano do observador. O Sol vai estar em cima da minha cabeça, né? Ele vai estar 90 graus, uma elevação solar de 90 graus, uma elevação solar máxima. Só que para isso acontecer, matematicamente falando, essa, essa equação aqui, ó, nessa equação, o que tem que acontecer? Eu tenho que ter cosseno de menos 1, arco cosseno dá 1. Então, essa parte aqui da equação, ela tem que ser 1. Porque se eu tiver o arco cosseno de 1, nesse momento a minha elevação solar ela vai ser 90 graus. Ou, em outra maneira de falar, o meu θz vai ser igual a 0 grau. Só que para isso acontecer, o que eu preciso? Eu preciso que o meu L seja igual ao meu delta, ou seja, eu preciso que a minha latitude seja igual à declinação solar. O L tem que ser igual ao delta, a latitude tem que ser igual à declinação solar, e meu ângulo horário tem que ser igual a zero. Então, para essa parte aqui da equação, se tornar 1, matematicamente falando, eu tenho que ter o L igual ao delta, latitude igual à declinação e o H igual a zero, ângulo horário igual a zero. Se isso acontecer, matematicamente falando, o meu θz ele vai ser igual a zero. E aí, nesse momento, a minha elevação solar vai ser máxima. Então, percebam que para minha elevação solar ser máxima, eu dependo da latitude do local, e aí depende da declinação, e dependo do meu ângulo horário. Então, assim, não é todos os momentos que essa elevação solar ela vai ser máxima. E aí, o que, que acontece? Né? Somente em 2 dias do ano e nas regiões tropicais é que a gente vai ter essa elevação solar máxima. Por quê? Vamos pensar o seguinte, é, a latitude a latitude depende de cada local. Cada local ali vai ter uma latitude. E aí vamos pensar também que a minha declinação solar, o máximo que ela pode chegar, conforme a gente viu aqui, ó, é de 23,45 graus. A Terra vai girando ao redor do Sol e aí devido a esse movimento, minha declinação solar ela vai modificando em relação à linha do Equador. E aí o máximo de valor que ela pode chegar a ter é de 23,45 graus. E eu falei para vocês que para essa parte aqui da equação ela ser igual a 1, o meu L tem que ser igual a declinação solar. Só que o L máximo que eu posso ter, a latitude máxima que eu posso ter, pode chegar a ser até 90 graus. A minha declinação
magnética, minha declinação solar, desculpa, não. A minha declinação solar, o maior valor que ela pode ser é de 23,45 graus. Então, para regiões que têm latitude menor que 23,45 graus ou igual a 23,45 graus, eu vou ter essa condição de L igual a declinação. Agora, para regiões que têm uma latitude acima de 23,45 graus, eu nunca vou ter essa condição de L igual a declinação solar. Por isso que tem algumas regiões do Brasil, aquelas regiões que têm a latitude acima de 23,45 graus, que eu não vou conseguir em nenhum momento ali ter uma elevação solar máxima, tá? Então, tem essa sutileza que é importante da gente entender, e agora a gente vai entender de fato como que é calculado o θc, que é o ângulo de incidência da irradiação solar em relação ao módulo fotovoltaico. E aí todas essas variáveis aqui vão aplicar lá. Então vamos lá. Através dessa imagem aqui, a gente vai conseguir entender todos os ângulos que correlacionam a posição do módulo fotovoltaico em relação à superfície do local. Então, primeiramente, vamos entender a imagem. Essa parte aqui da imagem, ela está representando o módulo fotovoltaico. E essa parte maior aqui, esse retângulo, está representando a superfície do local onde esse módulo fotovoltaico está instalado. Então, vamos entender todos os conceitos aqui que está nessa imagem antes da gente entrar aqui propriamente nos ângulos, tá? O primeiro que nós temos aqui é o conceito de zenit, que a gente viu lá nas nossas aulas 1 e 2 também. E o que é o zenit, né? Vamos recapitular aqui o que é o zenit. O zenit é uma reta normal em relação à superfície do local, né? Então, nós temos aqui a superfície, que é essa parte aqui, e o zenit é uma reta normal em relação a essa superfície. E pelo fato de ser uma reta normal, conforme a gente viu nas aulas 1 e 2, ela está perpendicular à superfície, ou seja, ela está a 90 graus em relação a essa superfície. Então, essa linha zenit, ela faz um ângulo aqui ó, de 90 graus, um ângulo de 90 graus em relação a essa superfície aqui. O outro conceito que nós temos aqui é o conceito aqui da reta normal do módulo fotovoltaico. Então, essa reta normal, pelo fato de ser uma reta normal, ela está perpendicular à superfície do módulo fotovoltaico. Então, a gente tem o módulo fotovoltaico, né? E aqui a gente vai ter uma reta normal em relação à superfície do módulo fotovoltaico. E pelo fato de ser normal, ela está 90 graus em relação a essa superfície do módulo. Então, se eu movimentar o módulo fotovoltaico, essa reta normal, ela vai movimentar também, porque ela sempre vai estar perpendicular à superfície do módulo, né? Por isso, o nome reta normal. O outro que nós temos é a direção do Sol, tá? E o que é essa direção do Sol? O que essa direção do Sol está representando? A minha irradiação solar, tá? Então, essa direção do Sol, ela representa a irradiação solar que está vindo do Sol. E essa irradiação solar, logicamente, ela vai interceptar a superfície do módulo. Então, nada mais é do que a minha irradiação solar que está vindo do Sol. Aqui nós temos a projeção da direção do Sol. E o que é isso? É nada mais do que uma projeção da minha irradiação solar. Então, quando a minha irradiação solar estiver vindo, que está sendo representada aqui pela direção do Sol, ela vai interceptar a superfície do módulo fotovoltaico e isso vai ser projetado, tá? É isso que nós estamos chamando aqui de projeção da direção do Sol. E nós temos aqui também a projeção da reta normal. Então, como parecido com a projeção da direção do Sol, nós temos também a projeção da reta normal, que é uma projeção da reta normal do módulo fotovoltaico. Então, ela está sendo projetada aqui, tá? Uma coisa que é importante é que a direção do Sol,
esse posicionamento dele em relação à superfície do local, ela vai variar conforme a elevação solar. A gente viu nas aulas anteriores que nós temos a elevação solar. E a elevação solar nada mais é que, nas primeiras horas do dia, eu tenho uma elevação solar mais baixa, porque o Sol está nascendo, então ele está mais baixo. E à medida que as horas do dia vai passando, essa elevação solar ela vai aumentando, né? E logicamente, à medida que eu vou tendo aqui uma elevação aqui dos raios solares da direção do Sol, essa projeção aqui da direção do Sol, ela vai alterando também, né? Porque a direção do Sol que ela vai elevando, ela vai subindo ao longo do dia, e aí essa direção do Sol em relação à superfície do módulo fotovoltaico vai alterando, e logicamente essa projeção da direção do Sol, ela vai alterando também, tá? Esse N aqui, ele está representando o norte geográfico, o L, o leste, o O, o oeste e o S, o sul, tá? Então, esses são os conceitos básicos que eu tenho aqui nessa imagem. Agora, de fato, vamos entrar aqui nos ângulos, tá? O primeiro ângulo que a gente tem é o ângulo da inclinação do módulo fotovoltaico, que tecnicamente é representado pela letra grega beta, tá? Que é essa letra aqui que aparece com B, tá? Mas é a letra grega beta, que nada mais é que esse ângulo aqui, ou seja, o ângulo de inclinação do módulo fotovoltaico, o ângulo formado entre o módulo e a superfície do local, tá? Então é um conceito simples para nós, o ângulo beta, ângulo de inclinação do módulo fotovoltaico. O outro que nós temos é o ângulo azimute do módulo fotovoltaico, que é representado pelas letras gama C, que é esse ângulo aqui. E ele nada mais é que o ângulo entre o norte geográfico e a projeção da reta normal do módulo fotovoltaico. Esse ângulo nós chamamos de ângulo gama C. O outro que nós temos é o ângulo azimute solar, que é representado pelas letras grama S. E o que é esse ângulo? Nada mais é que o ângulo que eu tenho entre o meu norte geográfico e a projeção da direção do Sol, tá? E percebam que esse ângulo gama S, ele vai estar variando a todo momento. Por quê? Como a minha elevação solar, ela varia a todo momento, né? Porque nas primeiras horas do dia eu tenho uma elevação solar menor, e à medida que as horas vão passando, essa elevação solar vai aumentando, essa direção do Sol em relação à superfície do módulo fotovoltaico, ela vai alterando ao longo do dia. E, logicamente, que essa projeção aqui da direção do Sol também vai alterando. E por isso que esse ângulo gama S, ele vai alterando também a todo momento, tá? E o outro que nós temos é o ângulo de incidência, tá? E esse é o ângulo mais importante para nós. Tudo que a gente estuda na geometria solar vai ser para poder entender esse ângulo de incidência, o ângulo mais importante que nós temos, tá? E percebam que ele é o ângulo que é representado pelas letras θc, né, ângulo de incidência, ele é o ângulo que eu tenho entre a direção do Sol e a reta normal do módulo fotovoltaico. E aqui eu vou falar uma coisa que é muito importante para nós, tá? Esse ângulo, quanto mais próximo possível ele for de 0 graus, ou seja, o quanto mais a minha direção do Sol tiver próximo da reta normal do módulo fotovoltaico, desculpa, é, é a melhor condição para a gente conseguir converter a irradiação solar em energia elétrica. Então, recapitulando, porque isso é muito importante. O quanto mais próximo possível esse ângulo de incidência, esse θc, for de 0 grau, é a melhor condição para converter a irradiação solar em energia elétrica. Ou, em outras palavras, eu poderia falar também, o quanto mais próximo possível à direção do Sol
estiver em relação à reta normal do módulo, é a melhor condição para converter radiação solar em energia elétrica. Ou poderia dizer também de outra forma: o quanto mais a minha direção do Sol estiver perpendicular à superfície do módulo, ou seja, a 90 graus à superfície do módulo fotovoltaico, essa é a melhor condição para converter a irradiação solar em energia elétrica, tá? Então, toda a parte da geometria solar, ela está voltada para esse ângulo de incidência, tá? Porque quando eu tiver um ângulo de incidência 0 grau em relação à reta normal do módulo fotovoltaico, essa é a melhor condição para a gente poder converter radiação solar em energia elétrica. E aqui a gente tem a equação matemática para a gente calcular esse ângulo de incidência. E a equação matemática, ela leva em consideração o cosseno a menos 1, ou arcosseno, né, que eu posso chamar ele assim também, e perceba que ele depende do meu θz, que é o meu ângulo zenital, que a gente viu nas aulas passadas, e aqui a gente tem a equação do ângulo zenital, e meu ângulo zenital, conforme a gente viu nas aulas passadas, depende da latitude, da declinação magnética, e também depende aqui do meu ângulo horário. Todos esses conceitos aqui a gente viu na aula passada. E o meu ângulo de incidência, ele depende também da inclinação do meu módulo fotovoltaico, que é representado pela letra grega beta. Também depende do meu ângulo azimuth solar e do meu ângulo azimuth do módulo fotovoltaico. Então, todas essas variáveis aqui, ó, interferem no meu ângulo de incidência, tá? E meu θz, para poder calcular, eu tenho essa equação matemática, e para poder calcular meu ângulo azimuth solar, eu tenho essa equação matemática, tá? E aí, o que que a gente percebe aqui, ó? Que o meu ângulo zenital e os meus ângulos azimutal solar são grandezas que eu não consigo manipular. São grandezas naturais, né? São grandezas que está diretamente relacionado com o movimento da Terra em relação ao Sol. As grandezas que eu consigo manipular é a inclinação do módulo fotovoltaico, que é meu beta, e o meu ângulo azimuth do módulo fotovoltaico. São essas duas grandezas, o meu beta e o meu gama C, que eu consigo manipular, que eu consigo alterar. As demais eu não consigo, porque as demais são grandezas naturais, tá? E uma outra coisa importante para a gente poder entender aqui é que para que θc seja igual a 0 graus, que é a melhor condição para a gente converter radiação solar em energia elétrica, matematicamente, o que eu preciso ter nessa equação aqui, ó, tá? Para o meu θc ser igual a 0 graus, eu preciso ter cosseno a menos 1 de 1, ou seja, arco cosseno de 1. Tá? Então, toda essa parte aqui da minha equação matemática, ela tem que resultar igual a 1. Só que matematicamente, para isso acontecer, o que eu preciso ter? Eu preciso ter que beta seja igual a θz e, ao mesmo tempo, meu gama C igual ao gama S. Então, matematicamente, tá? Para eu ter essa parte aqui da equação matemática igual a 1, porque eu tendo essa parte da equação igual a 1, eu vou ter meu ângulo de incidência igual a 0 graus, que é a melhor condição para poder converter radiação solar em energia elétrica. Eu preciso que o meu beta seja igual ao meu ângulo zenital, ou seja, meu ângulo de inclinação do módulo fotovoltaico seja igual ao ângulo zenital, e que meu ângulo azimuth do módulo fotovoltaico seja igual ao ângulo azimuth solar, tá? E aí essas duas grandezas aqui, ó, o beta e o ângulo azimuth do módulo fotovoltaico, eu consigo alterar. As demais não, porque são grandezas naturais. Então, esse ângulo de inclinação do módulo fotovoltaico eu consigo alterar, porque eu consigo ir mexendo na inclinação do módulo fotovoltaico. E eu também consigo alterar
esse ângulo aqui, o ângulo azimuth do módulo fotovoltaico, porque eu consigo ir alterando o posicionamento do módulo fotovoltaico em relação ao norte geográfico. Então, alterando essas duas grandezas, o beta e o ângulo azimuth do módulo fotovoltaico, eu vou sempre conseguir deixar o meu beta igual a θz e o meu gama C igual ao gama S. E aí, dessa forma, eu sempre vou conseguir manter o meu ângulo de incidência, meu θc igual a 0 graus, que é a melhor condição para poder converter a irradiação solar em energia elétrica. Só que eu tenho que ir alterando o meu beta e o meu gama C. Então, eu vou conseguir fazer essa alteração em sistemas fotovoltaicos móveis, em sistemas fotovoltaicos que usam os rastreadores solares, né? Que é aqueles sistemas que vai modificando o posicionamento dos módulos fotovoltaicos ao longo do dia. Matematicamente, o que está acontecendo ali? Está acontecendo isso. Eu estou colocando meu beta igual a θc e o meu gama C igual ao gama S, tá? Então, esses são os principais ângulos fotovoltaicos relacionados à geometria solar, relacionado ao posicionamento do módulo fotovoltaico. E aí percebam que o principal ângulo que nós temos aqui é o ângulo de incidência, tá? Dito isso, então, a gente consegue agora entender os trackers, os rastreadores solares, tá? E aí, quando a gente fala de tracker de rastreadores solares, que são os sistemas fotovoltaicos móveis, que são aqueles sistemas que vão acompanhando o deslocamento do Sol ao longo do dia e nos dias do ano, tá? A gente tem basicamente dois tipos de rastreadores solares. A gente tem o rastreador solar com eixo único e o rastreador solar com dois eixos. O de eixo único, ele vai seguir o Sol apenas numa direção, de leste a oeste, tá? Que é esse rastreador aqui, ó. Então percebam que ele tem apenas um movimento. Ele vai seguir o Sol de leste a oeste. O Sol ele nasce no leste e ele vai, à medida que as horas do dia vai passando, ele vai no sentido oeste, onde ele se põe. Então, esse rastreador solar de eixo único, ele segue o Sol nessa posição, de leste a oeste, fazendo esse movimento aqui, ó, de leste a oeste. Então, ele vai fazendo esse movimento. O módulo fotovoltaico vai fazer esse movimento para poder seguir ali o Sol de leste a oeste. E esse movimento, ele representa para nós, na equação do ângulo de incidência, o beta, né? E aí, como que a gente vai alterando aqui o movimento dele? Para poder acompanhar o Sol, a gente vai alterando a inclinação do módulo fotovoltaico, a gente vai alterando esse ângulo beta. E o rastreador solar com dois eixos, ele vai seguir o Sol tanto de leste a oeste, como de norte a sul também. Então percebam que nesse rastreador solar de dois eixos, ele vai fazer tanto o movimento da inclinação do módulo fotovoltaico em relação à superfície do local, que é meu beta, assim como também ele vai fazer a alteração do meu ângulo azimuth do módulo fotovoltaico, do meu gama C. E aí, alterando esses dois ângulos, o beta e o gama C, eu vou manter o meu θc, que é o ângulo de inclinação da irradiação solar em relação à superfície do módulo fotovoltaico, sempre o mais próximo possível de 0 graus. Tá? E fazendo dessa forma, eu consigo ter uma melhor conversão da irradiação solar em energia elétrica. Então, os sistemas fotovoltaicos móveis, os sistemas fotovoltaicos com rastreadores solares, ele tem esse objetivo de sempre manter esse ângulo de incidência o mais próximo possível de 0, que é a melhor condição para poder converter radiação solar em energia elétrica. Por isso que os sistemas fotovoltaicos móveis, eles tendem a gerar mais energia do que os sistemas fotovoltaicos fixos. Porque os sistemas fotovoltaicos móveis,
ele sempre vai manter ali a melhor condição de ângulo de incidência, a melhor condição aqui do meu θc, que é o mais próximo possível de 0 graus. Já nos sistemas fotovoltaicos fixos, eu não vou alterar nem o beta, nem o gama C. E aí, em nem todos os momentos, eu vou ter ali a melhor condição de ângulo de incidência, tá? E aí, por isso que os sistemas fotovoltaicos fixos vão gerar menos energia elétrica quando comparado com sistemas fotovoltaicos móveis. Nessa tabela aqui, em conjunto com essas imagens, a gente vai conseguir entender por que que o melhor ângulo de inclinação do módulo fotovoltaico deve ser igual à latitude do local e também entender por que que a melhor orientação deve ser para o norte geográfico. Então, aqui nessa tabela, a gente vai ter o quê? A gente vai ter os ângulos de incidência, os nossos θc. Então, esses valores que estão aqui na tabela é o nosso ângulo de incidência. E aí, quando a gente olha aqui nessa imagem, o que, que é o nosso ângulo de incidência? Vamos relembrar aqui das aulas 1, 2 e 3. O meu ângulo de incidência é o ângulo que eu tenho entre a direção do Sol, da minha radiação solar, e a reta normal, em relação à reta normal. Então, esse que é o nosso ângulo de incidência, o θc. E a gente viu nas aulas passadas que o quanto mais próximo de zero esse ângulo for, é a melhor condição para a gente converter a irradiação solar em energia elétrica. Então, a ideia é deixar esse ângulo de incidência sempre o mais próximo possível de 0 graus, para a gente ter uma melhor conversão da irradiação solar em energia elétrica. Então, aqui nessa tabela, esses valores que estão aqui são esses ângulos de incidência que foram calculados através dessa equação matemática aqui que nós vimos nas aulas passadas. Porém, esses valores eles estão sendo calculados para um painel solar que está localizado na região do Trópico de Capricórnio. E por que que a gente colocou aqui o Trópico de Capricórnio? Porque o Trópico de Capricórnio ele tem uma latitude conhecida de 23,45 graus. A gente vem falando muito aí sobre os trópicos, tanto o Trópico de Câncer como o Trópico de Capricórnio, e a gente já conhece a latitude dele, que é de 23,45 graus. Aqui a gente está colocando ele como um exemplo, mas poderia ser qualquer outra região, qualquer outra superfície da Terra. A metodologia de cálculo vai ser a mesma. A gente está trazendo o Trópico de Capricórnio simplesmente para poder ficar mais fácil, que é a questão da latitude, que a gente já conhece o valor dela, que é 23,45 graus. Tá? Aqui a gente tem as estações do ano com as respectivas datas de início. Então, o verão começa aproximadamente ali no 21 de dezembro, o equinócio de outono em março, inverno em junho e primavera aqui em setembro. E aqui a gente tem os ângulos de inclinação do módulo fotovoltaico, que é o nosso beta aqui, que é esse ângulo aqui que a gente viu nas aulas passadas também, que é o ângulo que eu tenho entre o módulo fotovoltaico e a superfície do local que ele está instalado. E aí a gente vai variar esse ângulo de inclinação para a gente ver como que vai ser o comportamento do meu ângulo de incidência, ou seja, do ângulo da irradiação solar em relação à superfície do módulo fotovoltaico, conforme vai passando aqui as estações do ano. E aí a gente vai conseguir entender por que que o melhor ângulo de inclinação do módulo fotovoltaico deve ser igual à latitude do local. Então vamos lá. Lá no solstício de verão, quando eu faço o cálculo aqui do meu ângulo de incidência do meu θc, para o ângulo de inclinação do módulo fotovoltaico igual a 0 graus, o meu ângulo de incidência será de 0 graus, tá? Então, vamos recapitular. Coloquei o meu módulo fotovoltaico com um ângulo de inclinação de 0 graus. Nessa angulação, eu posso dizer que o meu módulo fotovoltaico ele está na horizontal, ele está deitado, deitado, 0 graus. E aí, quando eu faço o cálculo do ângulo de incidência, levando em consideração o ângulo zenital, o ângulo de inclinação do módulo, que nesse caso aqui a gente está colocando como 0 graus, e o ângulo azimutal solar e o ângulo azimutal do módulo fotovoltaico, que são esses dois ângulos aqui,
a gente vai chegar à conclusão que em 21 de dezembro, o meu ângulo de incidência é igual a 0 graus. E se a gente olhar aqui nessa imagem, a gente vai conseguir perceber isso. Então, eu tenho aqui o meu módulo fotovoltaico, o meu sistema fotovoltaico, que está localizado exatamente em cima da região aqui do Trópico de Capricórnio, regiões que são cortadas pelo Trópico de Capricórnio. E aí, em 21 de dezembro, lá no solstício de verão, a gente tem esse posicionamento da Terra em relação ao meu Sol. E aí, nesse momento, a minha irradiância solar nas regiões ali do Trópico de Capricórnio, ela vai estar a 0 graus em relação à, à reta normal do módulo fotovoltaico. E essa é a melhor condição para a gente converter a irradiação solar em energia elétrica. Então, isso vai acontecer lá no solstício de verão, para um ângulo de inclinação do módulo fotovoltaico igual a 0 graus, e para uma orientação igual ao norte geográfico, a 0 graus a norte geográfico. No equinócio de outono, esse ângulo de incidência ele sobe para 23,45 graus. Então, no equinócio de outono, nós temos isso aqui, ó. A Terra ela está posicionada dessa forma em relação ao Sol. E aí, nesse momento, os dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul, tendem a receber a mesma quantidade de irradiação solar. Porém, como o meu módulo fotovoltaico ele está aqui na região do Trópico de Capricórnio, a irradiação solar que vai incidir sobre ele, e ele está com uma inclinação de 0 graus, já vai ter um ângulo de incidência de 23,45 graus. Quando chega aqui no solstício de inverno e a Terra vai estar dessa forma aqui, ó, em relação a radiação solar, percebam que nesse momento as regiões que estão sob o Trópico de Câncer tendem a receber maior irradiação solar e as regiões que estão aqui sobre o Trópico de Capricórnio tendem a receber menor irradiação solar. E pelo fato da Terra estar posicionada dessa forma em relação ao Sol, nesse momento, o meu ângulo de incidência que vai estar incidindo sobre o módulo fotovoltaico vai estar com valor de 46,9 graus, tá? E aí é o ângulo de incidência maior, né, quando a gente compara com as situações anteriores. Nesse caso aqui, a gente teve um afastamento maior do 0 graus, que é o nosso ângulo perfeito para poder converter a radiação solar em energia elétrica. Percebam que à medida que foram passando aqui as estações do ano, esse ângulo de incidência ele foi aumentando. E quando chega aqui no inverno, ele fica com o maior valor possível, de 46,9, que não é uma condição muito boa para fazer a conversão dessa irradiação solar em energia elétrica, porque a melhor condição é quando eu tenho um ângulo de incidência igual a 0 graus. E aí, pela própria imagem, a gente consegue perceber isso, né? A gente consegue perceber isso nessa imagem, que à medida que vai tendo aqui o deslocamento elíptico da Terra em relação ao Sol, o meu ângulo de incidência em relação à superfície do módulo da radiação solar em relação à superfície do módulo, ele vai aumentando. E aí, quando chegar aqui no equinócio de primavera, vai repetir aqui a condição do equinócio de outono. Bom, então esses valores que nós acabamos de ver aqui, ó, é considerando o ângulo de inclinação do módulo fotovoltaico igual a 0 graus e uma orientação do módulo fotovoltaico igual a 0 graus também, ou seja, voltado para o norte geográfico. Agora vamos colocar a inclinação desse módulo fotovoltaico como inclinação de 10 graus. A gente vai manter aqui a orientação de 0 graus ao norte, orientado para o norte geográfico, porém agora a gente vai aumentar essa inclinação, a gente vai sair da condição de 0 para 10 graus. Então, meu módulo fotovoltaico estava a 0 graus, eu vou inclinar ele com uma inclinação com um beta
de igual a 10 graus. Eu vou pegar esse beta aqui, ó, esse beta aqui agora, e vou colocar ele como inclinação de 10 graus. E aí vamos verificar qual que vai ser o comportamento do meu ângulo de incidência aqui, conforme eu vou tendo as estações do ano. Então a gente vai pegar e vai fazer o cálculo utilizando essa equação matemática aqui. Então lá no solstício de verão, eu vou ter um ângulo de incidência de 10 graus. No equinócio de outono, de 13,45. No inverno, 36,9. E na primavera, de 13,45. E aí perceba que tem um negócio interessante aqui para a gente entender. Quando eu coloco o meu módulo fotovoltaico com uma inclinação igual a 10 graus, percebam que o meu ângulo de incidência, o valor máximo que ele chegou foi de 36,9 graus. E aí, quanto menos eu afastar de 0 graus, de um ângulo de incidência de 0 graus, é melhor. Por quê? Quanto mais eu deixar meu ângulo de incidência próximo de 0 graus, é melhor para mim. Por quê? Quanto mais próximo de 0 grau meu ângulo de incidência tiver, é a melhor forma de converter a irradiação solar em energia elétrica. Então perceba que aumentando um pouquinho a inclinação do módulo fotovoltaico, aumentando um pouquinho o meu ângulo beta, eu consegui reduzir um pouco a variação do meu θc, do meu ângulo de incidência, do ângulo da radiação solar em relação à superfície do módulo. Agora vamos colocar esse beta com um valor de 23,45 graus, que é exatamente igual à latitude do local, 23,45 graus, porque esse módulo fotovoltaico está localizado ali numa região do Trópico de Capricórnio, que é cortada pelo Trópico de Capricórnio. E essas regiões têm uma latitude de 23,45 graus. Mas volto a dizer, poderia ser qualquer região da superfície do globo, que a metodologia de cálculo ela vai ser a mesma, tá? Então, quando eu coloco esse ângulo de inclinação com 23,45 graus, lá no solstício de verão, meu ângulo de incidência vai ser os 23,45. No equinócio de outono vai ser de zero, no solstício de inverno 23,45 e no equinócio de primavera de 0 graus. Olha que interessante, percebam que quando eu coloco o meu módulo fotovoltaico com um ângulo de inclinação com ângulo beta igual à latitude do local, os 23,45 graus, percebo que o meu ângulo de incidência, o valor máximo que ele atingiu, foi igual à latitude do local, foi 23,45 graus. E aí, percebo que reduziu em relação aos dois exemplos anteriores, ao exemplo de 10 graus e ao exemplo de 0 graus. Eu tive uma menor variação do meu ângulo de incidência, ou seja, do meu ângulo da irradiação solar em relação à superfície do módulo fotovoltaico, quando eu coloquei a inclinação do módulo igual à latitude do local, com valor igual à latitude do local. E a ideia é a gente sempre deixar esse ângulo de incidência o mais próximo possível de 0 graus. E aí, se eu colocar aqui o último exemplo com ângulo de inclinação de 40 graus, o que vai acontecer? Aqui no solstício de verão, eu vou ter um ângulo de incidência de 40 graus. Então, eu afastei aqui 40 graus em relação ao meu zero, que é a melhor condição, tá? E aí, pessoal, isso é porque que a gente coloca, porque que é recomendado a gente colocar a inclinação do módulo fotovoltaico com o valor igual à latitude do local. Porque eu fazendo dessa forma, eu vou fazer com que o meu ângulo de incidência, o meu θc, o ângulo da irradiação solar em relação à superfície do módulo fotovoltaico, ela se desloque menos em relação aos 0 graus, que é a melhor condição para converter a radiação solar em energia elétrica, né? Então, volto a repetir, o melhor ângulo θc é o 0 graus. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo que eu tenho entre a direção do Sol e a reta normal, o quanto mais próximo possível ele for de 0 graus, é melhor, porque é a melhor condição para converter a radiação solar em energia elétrica. Então, o quanto menos esse ângulo de incidência, esse θc,
variar em relação ao 0 graus, é melhor. E para sistemas fotovoltaicos fixos, eu vou conseguir uma menor variação desse ângulo de incidência em relação ao 0 graus se eu colocar a inclinação do módulo fotovoltaico com uma inclinação igual à latitude do local, tá? Então está explicado matematicamente o porquê disso, tá? E aí a mesma linha de raciocínio, ela vale para o meu ângulo de orientação, ou seja, do posicionamento do módulo fotovoltaico em relação ao norte, tá? O quanto mais eu conseguir deixar o meu sistema fotovoltaico orientado para o norte geográfico, é melhor, porque isso também vai interferir nesse ângulo de incidência aqui, tá? Então, ficou explicado, né, matematicamente essa questão da inclinação dos módulos fotovoltaicos. Vejo vocês aí na próxima aula com mais informações aí sobre sistemas fotovoltaicos. Então, até lá.